Eu quero entrar na mensagem de hoje. O quê? O versículo muito conhecido, Romanos 10, 17. Quem nunca ouviu? Já ouviu? Romanos 10, 17. 10, 17. Diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem outra maneira. Você pode jejuar, você pode pedir, Deus me dê fé, Deus me encha de fé. Ele não vai lhe dar. Por quê? Porque Ele já deu o caminho para você ter fé, que é ouvir a palavra. Deus, me faça ouvir a tua voz, me ensina a ouvir mais a tua voz. A palavra de Deus traz a fé, a certeza, a convicção, mas ao mesmo tempo nós temos que vigiar. Em que? Do lado aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Olha o que diz. 1 aos Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Verdade. O pastor dá a mensagem, você ouve a pregação, Deus fala, porque eu sempre digo, o pastor prega, mas quem fala é Deus. E Deus fala ao seu coração, mas vem alguém com uma má conversação, não é bem assim, não é desse jeito, ele fala porque não está no seu lugar, na vida dele, e uma porção de coisas, temos que tomar cuidado. As pessoas acabam então corrompendo, é o que Jesus falou, a parábola do semeador, a semente caiu, mas veio o inimigo e tirou logo a semente. Tome cuidado, para que ninguém roube a semente que Deus está colocando no seu coração. As más conversações corrompem os costumes. Paulo falou a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, tem muita, no capítulo 2, tem muita coisa para nós aqui do Paulo, que ele fala bastante sobre isso, né? E nós temos que falar cada vez mais. O capítulo é 2, vou ler do versículo 24 em diante. Vou dizer assim, versículo 23 dá para nós. Diz assim: e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, diga comigo, sofredor. Bem, nós sofremos, estamos preparados, não temos que entrar em discórdia com eles. Por quê? Porque ele vai falar para nós aqui, ao servo do Senhor não convém contender. Volta um pouquinho no versículo 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena. Lembra da gangrena? Que acaba com a vida, a vida começa no dedinho, se não cortar o dedo, o que vai acontecer? Vai tirar a mão. Se não tirar a mão, vai tirar o braço. Se não, o braço vai embora, né? E é assim que acontece. Entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Então as pessoas de vez em quando aparecem, de vez em quando nós ouvimos aí de um fanatismo de pessoas de suicídio coletivo, já devem ter ouvido falar, e outras coisas. Nós não podemos cair nesse fanatismo, nós não temos que ouvir ninguém, temos que ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Não fique escandalizado. A fé não vem por ouvir Sócrates, não vem por ouvir Platão, não vem por ouvir Aristóteles, mas também não vem por ouvir Jaime de Amorim, não vem por ouvir Billy Graham, não vem por ouvir T.L. Osborne, não vem por ouvir nenhum homem, é ouvir a palavra de Deus. Não estou falando mal desses homens. Se eles pregaram a palavra, aí sim, a palavra que eles pregam, que Deus fala ao coração, é que produz fé. Você não pode cair nessa. Quando Israel saiu do Egito, é lá no livro de Números, vamos até lá? É o 4º livro da Bíblia, eu citei esses dias. Capítulo 11, versículo 4. Versículos 4, 5, vão até o 6. Diz assim, capítulo 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles, o que era o vulgo? A tradução que traz bastante, claro, estrangeiros. Eram pessoas que não eram israelitas, mas que estavam no meio deles. É como Paulo diz, nem todos estão em Israel,
Não fique escandalizado. Nem todos estão na igreja, são crentes. Nem todos estão no púlpito da igreja, são crentes. Não estou fazendo alusão a ninguém, só estou falando para você ouvir a palavra. E esse vulgo, então, pessoas que viram a manifestação de Deus, que viram como o Deus de Israel era poderoso, eles seguiram os israelitas. Eles entraram no Mar Vermelho, eles também vão embora. E foram saindo do Egito e saíram. Só que eles não eram. E quando eles passavam por dificuldades, olha o que eles faziam. Diz assim, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará a carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, né? Dos alhos, né? Dos porros, que diz aqui, das cebolas, mas agora a nossa alma se seca, por coisa alguma há senão este maná diante dos nossos olhos. O que era aquilo? Era muito mais, meu irmão. Aquilo ali era o alimento necessário. Imagine se alguém lhe entrega um alimento, isso aqui vai valer para toda a vida para você. Acabou, já passa. Vamos dizer que você tivesse um biscoito de manhã que tem todas as vitaminas que você precisasse para viver. Puxa, tranquilo, não precisa nem parar para almoçar, nessa vida agitada que está hoje. É claro que às vezes a comida é boa você saborear, né? Fala tudo. Os antigos diziam, tem gente que vive para comer, e tem gente que come para viver. Quando chega na minha idade, você começa a comer para viver, irmão. Né? Quando vai passando mais da idade, por isso que eu brinco na época de chocolate, que o pessoal fala, qual é o melhor chocolate? Chocolate ao leite, né? Chocolate, não sei o quê, chocolate amargo, irmão. Por quê? Porque tem menos açúcar, né? Sem açúcar de preferência ainda, chocolate amargo, não sei o quê, e essas coisas que você vai aprendendo mais depois. Mas voltando à seriedade aqui. Então eles começaram, israelitas, Deus de vocês não é tão bom assim não, porque lá no Egito nós tínhamos comida, tínhamos carne que comíamos, tínhamos peixe, aqui não tem, só tem esse maná, que é essas semeaduras de contenda que vão aparecendo na igreja e vai tirando a paz da pessoa e vai roubando a fé da pessoa, não pode. Quantos começaram bem, mas ouviram? Deus foi sincero com Josué. Josué, capítulo 1. Diz assim, Josué, capítulo 1, versículo 7. Ele diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Vamos lá, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não é política não, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Israel não podia sair dali, os filhos de Israel. O ensinamento já tinha sido dado através de Moisés. Ninguém poderia trazer um ensinamento novo, somos nós. Nós não temos que ouvir outro evangelho. Paulo falou sobre isso, mas depois eu falo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Nós não temos que ouvir outro evangelho. É o que Deus fala conosco pela sua palavra. Não sair nem para a direita, nem para a esquerda. Seja uma pessoa que saiu, vamos dizer assim, para a esquerda. Não, repito que não é política não, tá? Se esquerda aí não está falando de PT, PSOL, nada disso não. Vamos lá para o Novo Testamento e nós vamos ver isso aqui, como é que eles saíram, que se desviaram, né? Ouvindo essa palavra, foram para lá. 2 Timóteo, você esteve lá hoje, mas é no capítulo 4 agora, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Presente século tem cada ideia, irmão. Tem cada ideologia, sem falar de política, entenda? Tem cada doutrina, tem cada, vamos dizer, sistema nesse mundo que é desse século, não tem nada a ver conosco. A palavra de Deus não muda, pode ter a certeza disso. Jesus foi claro, os céus e a terra, minhas palavras não hão de passar. Mas aí o presente século traz agora, bom, nós estamos no século 21, peraí, eu não posso ter a mesma ideia. Não, tem coisa que não vai mudar. Tem coisa que é inegociável, você não pode, Deus não vai negociar, Deus não vai ceder de maneira alguma, não tem. Família é constituída por Deus, não tem outro jeito, é o que a Bíblia diz. Verdade, eu tenho batido nisso para você não cair nessa cilada do diabo, de vez em quando as pessoas querendo politizar o assunto, querendo agradar a todos, não, porque se Jesus estivesse hoje, ele andaria com os pecadores. Espera aí, calma aí, leia a Bíblia. Lembra que eu falei da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério, e queriam apedrejar, Jesus disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra.
O mais velho saiu, o mais novo ficou só ela e Jesus. Olhou para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenam? Não, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Isso ele falou para adúltero, mas ele falaria para o ladrão. Ele fala isso. Leia a carta de Paulo, você pode ler, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, coloca aí, não vou nem sair daqui não, 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Basta para nós. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Toda forma de prostituição, hoje tem que falar de uma linguagem macro aqui, alta assim, entenda, para a pessoa entender. Não existe isso. As pessoas querem polemizar, trazer contenta para a igreja e fazer a sociedade ficar contra a igreja. E pergunta: o pastor Jaime, o homossexual vai para o céu? Aí eu respondo: o adúltero não vai, mas você não me pergunta isso. Você pergunta porque para criar polêmica, né? Você pergunta o quê? Para todo mundo apedrejar a igreja, que a igreja é homofóbica, a igreja é isso. Não, a Bíblia segue, a igreja segue a palavra de Deus. A Bíblia, você não perguntou se o ladrão vai para o céu, que o ladrão pode estar no púlpito. Se eu for ladrão, não adianta eu pregar para você, eu posso pregar. Eu não tenho direito de ficar com um centavo do seu. Diga meu bem do seu salário, viva do seu salário. Se não dá, procura uma coisa para fazer. Mas não vai meter a mão na sacola. Não vai dar uma de Judas Iscariote que vai se condenar, está se enforcando, meu amigo. Se pregador vir, não, mas eu... Pode ter certeza. Não estou fazendo alusão a ninguém com muito temor. Talvez muitos pregadores não vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque acharam que podiam, não podiam. Não podia, toda igreja, toda alma é ser submissa à autoridade. A igreja tem autoridade. O que a autoridade falou? O que é a respeito da chamada prebenta, auxílio ministerial? É aquilo. Você acha que é pouco, vai fazer alguma coisa. Mas não vai meter a mão na sacola, porque você vai se enforcar. Você vai para o inferno. Pode ser pregador. Mas ninguém pergunta isso. Por que eles perguntam? Porque querem polemizar, querem fazer isso, querem fazer aquilo. A Bíblia está cá, leia a Bíblia, está lá primeiro aos Coríntios 6,10. Aí fala adúltero, fala tudo, fala dos sodomitas, fala dos efeminados, então está lá. Está lá, é só você ler, está lá adúltero, está lá efeminados, está vendo sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados. O claro, temos que pegar a interpretação histórica, não tinha drogas lá, então drogados hoje, e maldizente fica falando aí, ó, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Então, tem que tomar cuidado para não amar o presente século, amar essas doutrinas que tem, que às vezes são bonitas, mas vão fazer você perder a eternidade. Hoje, divórcio é uma coisa comum na igreja de Cristo. Não é assim não, meu irmão. Só há uma exceção que é Mateus 19, e isso se não houver arrependimento. Mas o que você ouve de casamento, casa de casa, que virou brincadeira. Troca de marido e mulher como se troca de roupa. Não pode. Mas aí, bem, se você achar que eu sou reacionário, que eu sou conservador demais, não sei o quê, eu não posso sair nem para a direita, nem para a esquerda. E às vezes a pessoa sai para a esquerda e às vezes para a direita. O que é direita, pastor Jaime? Vamos para o primeiro livro de Reis, capítulo 13. Isso aqui você já ouviu, versículo 18. 1 Reis 13, 18. 13 é o capítulo, 18 é o versículo. Diz assim: e ele disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor. Espera aí. Você fala assim, um demônio me falou. O capa rosa lá, o capa preta, sei lá, uma capa do bicho lá, entenda bem, me falou que você pode fazer, você está amarrado, Satanás, quer ouvir o diabo, não é verdade? Mas você falou assim, foi um anjo. Olha a direita aí. Você não tem que ouvir anjo. Não tem que ouvir. Temos que aprender a ouvir o Senhor. Mas a pessoa deixa de ouvir. E ele está dizendo, sendo claro para nós aqui, o anjo do Senhor me falou pela palavra, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. E ele aceitou. Aceitou por quê? Aí não se devia nem para a esquerda, nem para a direita. Ah, mas foi um anjo que me falou. Anjo não pode mudar a palavra. Gálatas 1,8, muitos conhecem, olha o que diz. Gálatas 1,8, mas ainda que nós mesmos, ou quem? Um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja o quê? O que é anátema? Maldito, condenado, amaldiçoado. Agora tu vê, um anjo não pode, mas se foi o próprio Deus, não pode. Mateus 24, 35, você está cansado de ouvir aqui. O que diz? O céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmão, as minhas palavras não hão de passar. Mais ainda, Malaquias 3,6, o que diz? Malaquias, porque eu, o Senhor, então Deus não vai mudar.
Tem coisa que é inegociável. Por quê? Porque a palavra de Deus é inerrante, pessoal. Ela não tem erro, não tem esse negócio. Foi um erro que Deus corrigiu agora. Não tem erro na palavra de Deus. Então nós temos que seguir a palavra. Cuidado com as más conversações. Aí inclui a cura divina, Deus nos cura no dia de hoje. Inclui prosperidade. Esses caras só pregam prosperidade. Puxa, pregam até muito pouco prosperidade. Entenda? Eu até gostaria que a pessoa fizesse dentro da prosperidade, que tem os pregadores para você saber o que é. Pira, que as pessoas começam a falar e as pessoas, más conversações, e você acaba se perdendo. Não entre nessa. Não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é o segredo para vencer, pastor Jaime? Deuteronômio 28, 2. Diz: e todas, não são algumas não, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tem um catálogo aqui embaixo, que essas aqui é o meu nome demonstrativo, mostrando embaixo para nós o que é, mas não vou ler. Então está aqui o catálogo, depois você vê, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do pastor da tua igreja? Não, do Senhor teu Deus. Ouvir, o pregador mesmo tem que pregar, acredite nos seus profetas, quando ele prega a palavra, o profeta fala a palavra de Deus, aí você vai prosperar, elas virão e te alcançarão. Então o segredo que eu falei que ia citar, Gálatas 1, 6, Gálatas 1, 6, diz: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Qual é o evangelho? Expulsar o demônio de mim quando eu cheguei, você sabia disso? Já falei? Expulsar, como é que eu vou pregar outro evangelho? Foi aqui que eu conheci, outro evangelho, o qual não é outro, que não existe outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Aqui está o segredo, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Não se corrompa com as más conversações, não ouça, novamente, não ouça nenhum do passado, não ouça ninguém, ouça o Senhor. Quando Paulo viu uma discussão, o pessoal querendo dizer, olha, quem prega direitinho é o Paulo, o outro não, o Apolo é melhor do que ele, é um cara erudito, mas o Paulo também, ele tem no seu, para de bobeira, quem é Paulo, quem é Cefas, quem é Pedro, quem é Apolo, nós somos nada, um planta, outro come, mas quem dá crescimento é Cristo, todos nós somos de Cristo, é a mesma coisa, não, eu sou batista, sou presbiteriano, sou pentecostal, sou neopentecostal, sou não sei o quê, eu sou de Cristo, irmão, vamos seguir a Jesus e vai funcionar. Pode ter certeza que você vai vencer, amém? Pessoal, agora passar a segunda, para terminar, essa é mais curta, né? Vamos agora para Jeremias capítulo 10, o profeta chorão, não é manhoso não, chorar pelos pecados, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Já chorou pelo Brasil? Tem que chorar, chorar pela sua família, pela salvação dela. Diz assim, 10:15, vaidades são obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Por quê? Eles têm o tempo da visitação e não entendem. Aí o Novo Testamento, Lucas 19, 44. Lucas 19, 44. E vamos continuar depois em Lucas 19, tá? Diz assim, versículo 44. E derribarão a ti e os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por quê? Não conheceste o tempo da tua... Quando é que acontece a visitação? A palavra. Vem aquela mensagem, vem aquela direção, vem aquela instrução dada pelo Senhor e a pessoa não entende. Eu falei nos cultos anteriores sobre o Bartimeu, que nós conhecemos a história. Bartimeu era cego, mendigo. A Bíblia diz que ele era filho de Timeu. A palavra Timeu quer dizer honrado. Aí a história conta que o Timeu era um general que foi depois que entrou, entenda bem, o exército romano, mas não aguentar porque a história é perigoso. Acabamos de explicar que a fé vem por ouvir e ouvir pela história. Pela palavra, não está na palavra de Deus, então não vamos dar, mas é uma interpretação que, mas não vou entrar nem ficar com uma interpretação restrita mesmo, que está escrito que ele era filho de Timeu, filho do honrado, apesar de ser o filho de um homem honrado, ele vivia o quê? Na beira do caminho, mendigando. Isso é a história de muita gente, é filho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem honrado, de uma mulher honrada, mas vive uma vida errada, vive fora do caminho, conhece a palavra. Tanto que o Bartimeu, quando ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem
misericórdia, mostrando que ele tinha um conhecimento, que ele tinha ouvido falar de Jesus, que ele já tinha ouvido falar, ele tinha um conhecimento, por isso que ele falou, filho de Davi. Aí o pessoal disse, cara, não, é o tempo da minha visitação, eu não posso perder. Ele sabia que ali a vida dele seria mudada, ele gritou mais forte ainda, tem misericórdia de mim, Senhor. E então aí Jesus mandou chamado. Quando ele chamou, mandaram chamar, quando ele recebeu o recado, ó, tem bom ânimo, levanta que ele te chama. Ele carregava uma capa, ele lançou aquilo. Aí eu falei, tem muita gente que não consegue se levantar porque ele já ouviu a voz de Deus, mas ele tem que renunciar a algo, ele tem que abrir mão de algo, ele tem que lançar algo fora, e ele não faz. Às vezes é um sentimento, uma mágoa, uma paixão, às vezes uma prática até religiosa. Eu falei, quantas pessoas vêm para o Evangelho, mas carregam uma bagagem antiga e acham que podem continuar com ela. Não, se elas ferem a palavra de Deus, não pode de maneira alguma. E tem pessoa que não consegue, continua crendo, entendendo, não consultar os mortos, não sei mais o quê, porque aquilo me faz bem, mas espera aí, aquilo não está de acordo com a palavra. Aquilo é antibíblico, e se é antibíblico é perigoso, porque isso é uma coisa demoníaca na sua vida, e a pessoa não quer jogar a sua capa fora, o outro não quer abandonar, como eu falei, às vezes uma paixão, desculpe, errada, uma paixão ilícita, e a pessoa quer ficar com ela, não pode, de maneira alguma, e ela então ouve falar, ela está, mas continua na beira do caminho, ela ouve a mesma canção, ela participa da mesma mensagem, ela dizima na igreja, não fica escandalizada, ela até prega o Evangelho, mas não está no caminho. E se não está no caminho, o que acontece? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão não vai encontrar Deus. Ficou o tempo todo na igreja, no púlpito da igreja, até pregando o Evangelho, mas não teve um encontro. Por quê? Porque não jogou a capa fora. E agora no capítulo 19 é a história do Zaqueu. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Por que ele procurava ver quem era Jesus? Porque certamente já tinha ouvido também falar de Jesus. O que ele ouviu? Algo que chamou a atenção dele. Algo que chamou, como você veio procurar Jesus, porque algo chamou a sua atenção, cura, libertação. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo oração para todo mundo que sofre com depressão, e está bonito, pessoal, cada testemunho de pessoas voltando para a vida, pessoas que convivem com a depressão tem ensinado que ela vem com, ensinado, quer dizer, falando de experiência própria, né, de testemunho, ela vem acompanhada de pânico, medo e conflito na mente, nos pensamentos. E não são poucas pessoas que convivem com isso, entende? Então aquilo me chamou a atenção e eu procurei Cristo. O Zaqueu também, mas tinha um impedimento, apesar de ser um homem rico, a Bíblia diz assim, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E ele vai passar, mas eu não vou vê-lo, por quê? Porque eu sou pequeno, eu sou baixinho, né? E agora, não tinha prédio naquela, senão ele alugava um prédio, alugava lá, pode ser me aluga aqui, que eu quero ver quando Jesus passa, isso acontece, as pessoas às vezes em alguns lugares, né? Até alugam para ver uma autoridade passar, uma pessoa, ele queria ver, ele não podia perder o tempo da sua visitação, mas aqui está dizendo para nós, entenda bem, e não podia por causa da multidão. Desculpe quem já ouviu, ouça mais uma vez, tem gente que não consegue ver por causa da multidão, porque no meio da multidão que segue a Jesus, se encontra todo tipo de pessoas. Por favor, não me ache um maldizente, não estou fazendo alusão a ninguém, não estou dizendo, individualizando alguém, falando, não, é só abrir os seus olhos para você nunca se escandalizar, porque se você procurar ficar olhando para a multidão, você vai encontrar o que não vai te agradar, você vai encontrar verdadeiro, falso, vai encontrar, entenda bem, fraco, que às vezes não é nem uma coisa muito diferente entre falso do errado. Porque às vezes a pessoa, entenda, ela está numa doutrina falsa, às vezes está numa doutrina errada, quer dizer, está no entendimento errado, mas não quer dizer que ela seja falsa, que ela não seja de Deus, entende? Está faltando entendimento, está faltando compreensão das Escrituras, tem que tomar cuidado. E às vezes a pessoa também é fraca, por isso que ela comete aqueles erros, ele não cresce espiritualmente. Você vê criança, puxa, quem tem criança, eu tenho criança, não que eu tenho filho, tenho netos, né? Eu vejo, puxa, criança tem 5 anos, eu tenho outro de 1 aninho, que nem está compreendendo a vida, começando a falar agora, né? E você vê. Mas o que eu quero explicar?
Pega uma criança de 5 anos, ou de 6, 7, 8, até mesmo, faz uma coisa errada, neném, você fez isso, o que o neném diz? Mó cara limpa. Neném, vovô não vai brigar, vovó não vai brigar, papai não vai brigar, mamãe não vai brigar, titi não vai brigar, titi. Mas esse não é de Jesus. Se foi você, ninguém vai te castigar, mas só para você se livrar disso. Foi você, aí o neném faz assim, ó. Né? É uma coisa. Por isso que a Bíblia diz: ensina o caminho ao pequenininho, quando ele crescer não vai se desviar dele. Aí o outro diz assim: não, meu filho não mente, outro mentiroso aí. Normal da criança, tem que ensinar a não mentir, não é verdade? Ensinar a não mentir, é como elas ouvem, às vezes na escola, coisa, chega com um palavreado novo dentro de casa, peraí, aqui não ouviu isso, mas por que ela foi na escola? Ela ouviu na rua, ela ouve, isso aqui, tem que ir ensinando. Mas qual é a mensagem aqui? Muita gente não consegue para dar multidão, tira os olhos da multidão, você vai encontrar, tira os olhos das igrejas. Claro que você tem que ter a sua igreja, a sua congregação, mas olhe para Jesus, ele queria ver. Ele não podia perder o tempo da sua visitação. Então o que ele fez? Correu adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha o esforço dele, um homem rico. Alguém pode ter dado uma risada, ele, o seu Zaqueu ali, o homem tem dinheiro mais do que não sei o que, está subindo uma árvore. O que ele está subindo? Será que ele quer um figo? Não sei, ele pode comprar figo à vontade. O que ele está querendo ver? Não, ele queria ver Jesus. Ele queria ver, e aquele Jesus, entenda, ele era simplesmente um homem que não negociava. Ele podia pagar alguém assim, vai lá, eu vou dar um dinheirinho para ele, se ele for na minha casa, se encontrar comigo. Não, ele teve que se esforçar. O homem rico teve que subir numa árvore. Nunca tente comprar Jesus, nunca. Ele não negocia, ele não se vende. O homem pode se vender, Deus não se vende. Ele não se vende. O homem muito rico teve que se esforçar. O homem muito rico teve que subir na árvore. Tem que subir na árvore, irmão. Tem que se humilhar. Tem que negar a si mesmo. O homem rico de cima de uma árvore, motivo de chacota, mas lá estava o homem rico. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. O tempo da visitação chegou. Jesus chamou ele pelo nome. Deve ter ficado arrepiado, coração acelerado, coração batendo, mas ele me conhece. Alguém falou de mim para ele, ele conhece você, conhece todas as pessoas, está esperando uma decisão sua. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Eu gosto de explicar isso aqui. A Bíblia diz: servir ao Senhor com... Não atenda a Deus com um coração fechado. Só vou fazer porque o Senhor manda. Não, não. Desceu e recebeu com júbilo, com alegria sirva a Deus. O Senhor manda perdoar, eu vou perdoar. Não com o coração fechado, só perdoo por causa do Senhor. Não. Deus é com o Senhor. O Senhor quer a salvação desse homem. Ele tirou a vida do meu filho, mas o Senhor quer salvar, então salve esse homem. É duro, mas tem que falar isso também. Porque muita gente passa a ver por uma situação como essa. E nós não podemos fechar a porta. Tem gente que fechou a porta por causa do amor, porque ele quer o amor para ele, mas não quer para o outro. Então nós temos que aprender, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E se Deus quer que todo homem seja salvo, Deus quer que aquele político que é contrário às suas ideias, Deus quer que ele seja salvo. Deus não quer de maneira alguma, entenda bem, que aquele político vá para o inferno. Então você está mandando ele para o inferno. Aquele seu vizinho que bota aquele som, Deus quer ele salvo. Aquele que está na feitiçaria, aquele que está na prostituição, Deus quer a salvação de todos. Pode ter certeza, mas tem mais, eu tenho que correr. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. Os homens não entendem. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Irmão, isso é muito forte. Por que a salvação não está entrando? Talvez porque nós temos que abrir mão de algo. Nós temos que renunciar a algo e não estamos conseguindo renunciar. Não estamos conseguindo abrir mão e por isso a salvação não está entrando. Por favor, Deus não está mandando você fazer isso. Foi para Zaqueu. Porque o Zaqueu era publicano. Leia a história dos publicanos. Aí sim a história vai valer, porque a história é bíblica. Você verá que o publicano amava o dinheiro. O publicano fazia, ele era o símbolo do pecador. Ele era o símbolo do pecado, era ele. Mas ele estava ali agora, abrindo mão daquilo, dizendo: eu não vou amar o dinheiro. Eu não vou ter amor pelo dinheiro. De maneira alguma.
Mudou completamente. Aí Jesus falou uma coisa para nós. Vamos para Lucas, agora de novo, capítulo 14, aqui em Lucas 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia o quê? A tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu falei que eu era novo no Evangelho, tinha alguns aninhos, comecei com 24, esse ano eu completo 65, você faz aí o tempo. Amigo, eu ouvi um homem de Deus falar para mim: Jaime, o Evangelho requer renúncia. E eu pergunto para você, o que você renunciou pelo Evangelho? Entenda, nós temos que abrir mão dos nossos sentimentos, às vezes, de vingança até mesmo, mas por quê? Porque Deus quer salvar a todos. Eu não sei o que é, eu não sei qual é a sua capa. Deus quer que você tenha um encontro real com Ele. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de bênção.